Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! O podcast a seguir é uma produção independente. As opiniões e conteúdos aqui expostos são de responsabilidade de seus apresentadores e convidados. Estamos ao vivo. Salve, pessoal! Paulo Vitor na área para dizer que está no ar mais um episódio do Papo de Perrengue Podcast. No seu número 38, estamos no episódio 38º. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Victor PV para os mais íntimos. E eu quero convidar você a seguir nas redes sociais, nos perfis tanto do Papo de Perrengue, em todas as redes sociais. Estamos no Kawaii, TikTok, Instagram e por aqui no YouTube. Se inscreve no canal. Também me segue no Instagram também, @PauloVDutra, em todas as redes sociais também. Eu costumo dizer que o Papo de Perrengue, ele é um podcast que não tem nem pé nem cabeça, mas tem 100% coração. Diante disso, como vocês estão acostumados, antes de eu passar a palavra para o meu convidado, eu faço uma pequena introdução para ele. Então, o convidado de hoje, ele é um daqueles nomes que unem visão estratégica, liderança e uma carreira construída com propósito e consistência. Ele é sócio fundador do escritório JL Vieira Advogados Associados, um dos mais consolidados na área de advocacia empresarial full service. Responsável por introduzir no mercado a modalidade de advocacia empresarial estratégica, voltada para resultados reais e crescimento sustentável dos negócios. Ele também é diretor de operações da Contato Facilities. Acho que vocês conhecem esse nome, porque o CEO já esteve aqui, que é o Tuca. Empresas que já alcançou um marco impressionante de 4.500 colaboradores e 160 milhões em faturamento. Além disso, exerce papéis de liderança e influência como diretor de planejamento da AGAM, diretor de ética do BNI Amazônia Manaus e conselheiro da CONAGE, representando o Amazonas no cenário nacional. Com uma formação sólida, pós-graduação em Direito Tributário pela PUC Minas, MBA em Gestão Jurídica pela IPOG e MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Além de mais de 10 imersões presenciais pela G4 Educação, ele alia conhecimento técnico e visão empresarial em sua missão de ajudar empresários a estruturarem seus negócios com segurança, estratégia e perenidade. Com vocês, um líder que pensa grande, age com propósito e tem transformado o cenário jurídico e empresarial do norte do Brasil. Eu estou falando dele, do perrengueiro do episódio de número 38º, João Lucas Vieira. Pessoal, salve de palmas pra eles aí, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu te agradeço imensamente pelo convite. Eu tô até emocionado com a tua introdução. É um lenço? Se tiver, já ajuda aqui a enxugar um pouquinho. Quase correu. E aí, o que você achou? Passou um filme? Gostou? Passou demais o filme. Eu tô impressionado como você descreveu a jornada. E eu fui falando, caraca, quando é que eu consigo tempo mesmo? Pois é. Porque tudo que você falou hoje, eu tô fazendo ainda hoje. Praticamente concomitantemente. Caraca, sério, cara? Literalmente. Que irado, que legal. E aí, enfim, fiquei bem emocionado. Mas obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção, pelo convite. Pra mim é uma honra gigantesca poder compartilhar um pouquinho do meu
aprendizado da minha história. E acho que eu sempre falo isso. Todo encontro meu eu gosto de deixar um pouquinho com alguém e eu gosto de sair com um pouquinho também. Então eu espero que eu consiga contribuir aqui com todo mundo que está assistindo de alguma forma, dando algum insight, alguma ideia, fazendo com que essa pessoa aplique algo no seu negócio e ganhe dinheiro, claro, né? Que é importante. Com toda certeza. Cara, é uma honra de verdade receber você aqui, alguém do seu calibre, né? Que já então vai ser um papo aqui de milhões, literalmente. Um papo de perrengue também, para evitar perrengues também empresariais, de direito, enfim, por aí vai. Mas, cara, conta pra gente, a tua primeira vez já em podcast, ou já teve alguns outros? Então, hoje, eu costumo dizer que, assim, as pessoas, elas olham advogado, elas já liam a contrato, a lei, enfim, justiça, e hoje eu acredito que o advogado ele tem que se tornar um parceiro estratégico do negócio. E aí, por que eu estou introduzindo dessa forma? Eu fiz um podcast, e esse podcast foi pelo G4 Educação, e aí lá no G4, como eu já estou lá há um bom tempo, 2 anos, faço parte de uma comunidade chamada G4 Scale, convido as pessoas, inclusive, a irem conhecer um pouquinho, onde você se alia a outros gestores. E aí lá, eles têm uma área de suporte para podcasts. E aí, se você quiser usar, você pode gravar, enfim. Ou mesmo o próprio G4 também utiliza para fazer fazer podcasts internos. E aí, eu e o Tuca, a gente chegou a fazer um lá. Então, foi essa única experiência que eu tive. Não sei se dar aula também conta, porque eu fui professor universitário há 3 anos. E por 3 anos. E hoje eu tô parado, mas quero dar aquela vontade de voltar, mas a agenda não casa. E aí acaba que a gente tem que ter esse hábito e experiência de falar em público, né? Então, eu considero quase a mesma coisa. Sim, total. Cara, não sei se você tá com sede. Você tá com sede, cara? Tô com sede. Então, falando isso, eu queria ter uma curiosidade, fazer uma pergunta pra ti. Cara, tu já tomou tereré? Nunca tomei. Nunca tomou? Nunca tomei. Sério, tu quer ter essa experiência pela primeira vez aqui agora? Eu sempre tô aberto a novas experiências. Então, você tá aberto aqui. Eu quero chamar aqui a produção, né? Chega aqui, traz a torre também, Leon. Então, rapaz, olha que só, chique, que bonito. Eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores aqui, nossos parceiros, que é o Espaço do Tereré. Olha só. Daqui a pouco a gente vai brindar antes de tomar. Mas vai estar descendo aqui o QR Code, onde você vai apontar a tela, a câmera do seu celular para esse QR Code, o que for que você preferir, achar melhor. E que vai te direcionar para o perfil deles para mais informações. Você que é fanático, que gosta, que é louco, e tu nunca também passou por essa experiência de tomar um tereré, tem essa curiosidade. Lá você vai saber onde é que fica a localização, o seu espaço e por aí vai. Então, para mais informações, clica aqui, né, no QR Code. Vou estar deixando aqui no link da descrição desse episódio também aqui no YouTube, o @ do Instagram, que vai te direcionar. Você lá vai estar sabendo por dentro também onde é que é a localização e outros serviços, os outros produtos que eles oferecem também. Então, vamos brindar aqui. Vamos, com certeza. Já frisa na câmera dele, Nicolas, para ver a reação dele pela primeira vez. Meu Deus, olha a responsa. É a responsa. Não pode mexer. Ah, não é pra mexer. Ó, não tô sabendo, tá vendo? É a primeira vez mesmo, não sei nem tomar. Vamos lá. Nossa. Gente, que delícia. E uma coisa, parece assim meio condimentada, não sei nem explicar. É uma mistura de várias coisas. Gente, sensacional. Sensacional. Quanto é que é de desconto mesmo que tá dando? Pra quem é cegador, vai lá. 10% de desconto. Acredito eu. Vou falar depois com o Tassi. Cara, é o seguinte. Mas quem for meu seguidor, claro, do Papo de Perrengue ou daqui de mim, do PV, vai lá. Que você vai ser vai ter um atendimento exclusivo, né? Falando, você vai ter um outro tratamento falando que veio através de mim também. E vai ser, claro, vai ter um descontinho sim também pra vocês. Espero lá. Curtiu? Eu te botando de saia justa aí, pedindo desconto. Relaxa, tamo aqui pra isso, é parceria. Tá de boa, relaxa. Gente, mas olha, tá pra vender isso daí? Eu vou levar isso aqui, posso levar? Vai levar, claro, é seu já. Eu adorei. Só quero bom. que me ensinem a fazer. Eles ensinam também, eles vendem a torre lá também, tudinho pra fazer resenha. Gente, que legal. Eles tem todos os acessórios. Para mais informações também, se você quer adquirir, fazer um happy hour também na sua empresa, ou no seu trabalho, na sua casa também, no seu quintal, no final de semana também, chama a galera pra resenhar e tal, bater um papo e tomar um bom tereré. Pra mais informações é isso, né? Segue o Espaço da Tereré no Instagram, acompanhe eles. E é isso, tamo junto, pessoal. Vamos começar pelo começo, João. Cara, você é daqui de Manaus, você é amazonense, da onde tu é, tu tem irmão. Vamos viajar no túnel do tempo, eu costumo dizer. Então, vamos falar sobre a tua infância, adolescência,
E até onde tu tá aqui agora. Né? Então, se apresenta pro pessoal que não te conhece e fala aí da tua infância até... Bom, nossa, pesado. Eu sou de Manaus, por incrível que pareça. Todo mundo me pergunta isso e quando eu digo que eu sou, as pessoas se surpreendem. Não sei porquê. Dizem que eu não pareço de Manaus, enfim. Aí eu pergunto, parece de onde? São Paulo. Alguma coisa me liga a São Paulo. Uhum. Mas sou de Manaus, sim. Com orgulho, inclusive, muito amor por essa terra. Eu sou o cara... Não penso em mudar, porque eu não vou viver sem peixe. Os peixes daqui. Legal. Meu pai é nascido em Belém, mas morou a maior parte da vida aqui. Minha mãe também é daqui. Irado. Tenho um irmão mais velho, ele é 3 anos mais velho do que eu. E, bom, a minha infância, os meus pais, eles sempre foram aqueles que eles pegavam 100% do que eles ganhavam e investiam na educação dos filhos. A gente não é de família abastada nem nada. Meu pai, ele começou a vida sendo policial. E aí ele dizia que ele queria dar mais conforto para os filhos. Então ele se matou de estudar para passar num processo seletivo para trabalhar na Justiça Federal, aqui do Amazonas. Como na época existiam esses, hoje não existe mais isso. E aí ele saiu da polícia e foi cedido para a Justiça Federal. E trabalhou lá por muitos e muitos anos. Ele pegava 100% do que ele ganhava e falava, eu vou investir na melhor educação. Então eu sempre estudei nas melhores escolas, mas ao mesmo tempo eu tenho um preço por isso. Acho que muita gente se identifica, que a gente não luxou. Então a gente não ia em muitos restaurantes, a gente não viajava, porque tudo era muito regrado. E aí ele fazia assim, ele pagava tudo parcelado no cartão em 12 vezes, livros, fardamento e tudo mais. Ele ia pagando, terminava o ano, novamente parcelava tudo e virava uma grande bola de neve que nunca finalizava. Finalizou quando a gente se formou. E foi isso. Minha infância ela sempre foi muito voltada para estudos. Tive sempre muito suporte dos meus pais, eles sempre me deixaram muito à vontade para escolher o que eu queria fazer. Qual foi os colégios que tu estudou? Eu estudei, comecei, foram todos particulares. Legal. E aí eu comecei no... Onde tu foi nascido e criado? Qual foi o bairro? Só pra gente já citar. Sempre foi no mesmo lugar, no Santos Dumont. A gente tem um campo de futebol na frente. Eu ainda era Ali pela Torquato aqui, né? Isso. Ainda fui da época que conseguiu brincar na rua, jogava Teve queimada, infância, né? Tive infância. De tela, né? Não existia celular na minha época. Felizmente eu vivi na época que não existia celular. Que irado. Sou da época dos primeiros celulares, inclusive. Caraca! Mas assim, era algo incrível. Eu fico imaginando, cara, como incrível seria alguém quer falar contigo, ele vai ligar pra ti e vai dizer assim: eu queria falar com o Dr. João. Ok, você vai marcar um horário aí pra falar com ele. Aí você liga pra ele e aí ele vai estar aqui à disposição pra ele atender. Hoje não. Hoje quer falar com o João, deixa eu ligar pro João. Aí liga. E aí acaba que a gente passa mais tempo, às vezes, grudado no celular, né? Pra atender pessoas que não estão na nossa frente do que dar atenção a quem tá na nossa frente. Exato. Infelizmente. Então eu sou dessa época. Muito louco isso, né? Muito às vezes eu fico refletindo, cara, podia ter nascido, sei lá, mais tempo atrás, ter vivido essa época que as pessoas se reuniam, faziam aquela rodinha, batia parabéns, aquele bolo de mãe, assim, batendo parabéns. Eu peguei toda essa época. Aí hoje em dia... Sim, tem cada época, cada geração tem a sua época, tem o seu momento, tem a sua tecnologia, né? Também teve a época das cartas também, né? Cada um teve o seu... Aí começou, né, a área da tecnologia, a comunicação e por aí vai. Os amigos se reuniam pra jogar joguinho de carta. Aquele aniversário entupido de crianças dentro de casa. Sim, cara. Hoje em dia... Menina, sai da rua! Menina, sai da rua, exatamente. Hoje... Nossa, é bizarro isso, cara. É muito louco isso, muito louco mesmo. Mas continuando, voltando aí, tu se lembra o que passa aí na tua memória de perrengues na tua infância, no colégio, algo desse tipo? Olha, na minha infância, depois que eu comecei no Dom Bosco era mais tranquilo, que era apostila unificada. Mas aí quando depois de lá... Escolas salesianas que falam? Na época não era salesiano, era Dom Bosco só. Ah, é? Aí depois eles entraram no salesiano se difundiu. Não sabia. Eles sempre foram salesianos, mas ainda não era uma rede salesiana como hoje é divulgado. Ah, tá. E aí, depois eu fui pro Lato Sensu. E o Lato Sensu, ele tem algumas questões. Você tem que ter um caderno por matéria e tinha que ter um livro por matéria. Até hoje então, isso, né? Não sei se hoje está unificado, não faço ideia. Mas eu sei que na minha época eu ia com uma bolsa, a bolsa pesava 15 quilos, a bolsa era maior que eu. E eu andava de ônibus, então a gente imagina. De ônibus? Eu só andava de ônibus. É sério.
Desse jeito, será? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. O João andou de ônibus mesmo? Andei Será? muito. Tu acha mesmo que ele andou? Hoje, quando eu conto essa história, as pessoas falam, doutor, eu pagava pra ver o senhor andando de terno no ônibus. Eu já ouvi isso algumas vezes lá no Sério? escritório. E aí, andava muito de ônibus e aí tinha que carregar a bolsa de 15 quilos. Aí, às vezes, lá a parada ela é um pouco distante, assim, de casa. Só que dava pra ver o ônibus chegando. E aí, a gente tinha que correr com aquela bolsa de 15 quilos, às vezes, porque o ônibus se antecipava pra entrar no ônibus e o motorista já até conhecia a gente. Às vezes, ele parava lá no fim da rua só pra gente entrar. E aí, eu acho que o perrengue que mais se repetia comigo era essa questão de carregar essa bolsa. E assim, você não pode esquecer um caderno, não pode esquecer um livro, senão é E os advertência. uniformes tem que estar tudo... Uniforme tudo certinho, sim, cabelo cortado, não pode ter cabelo grande, não pode acessório nenhum. Não sei se hoje ainda tá assim, mas na época era assim. E assim, algumas pessoas, elas vão achar que é demais, mas se me perguntassem, eu acredito que, assim como o exército, o que se ensina é disciplina. Sim. Disciplina, manutenção da ordem e por aí vai. E eu levei muito essas lições para hoje. Eu digo pro pessoal, a gente tem que agir como o espaço demanda que você haja. Uhum. Então, é isso. Do perrengue que eu acho que mais se repetiu na minha infância foi esse. Cara, disso... Pela tua educação, tu acha que a tua base, que tudo que tu aprendeu hoje, que tu tem, as tuas condutas, tua ética, veio do Dom Bosco, veio do La Salle ou veio da tua casa mesmo, dos teus pais? Com certeza de casa. De casa? Com certeza de casa. Porque os meus pais, até hoje, meus pais sempre conversavam muito comigo. E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de ouvir muito conselho. Eu dou muito conselho, mas eu gosto muito de ouvir também. E aí, meu pai sempre falava, olha, queira o que é seu, não queira nada de ninguém. A gente tem que fazer o que é certo. A lei do retorno, ela existe. Então, quando a gente planta muito bem, a gente recebe esse bem. Se você vê algo errado, não se cale. Então, eu sempre fui meio que na escola aquela criança... Não vou dizer encrenqueiro, mas aquele que sempre discute as coisas, pergunta, quer saber o porquê. Por que tá errado isso? Por que é assim? Né? Questionador, exatamente. Então, meu pai sempre falava isso, e minha mãe sempre falava, nunca leve dúvidas para casa. Pergunte, não sabe, pergunta. Então, acabou que isso me fez ser sempre um questionador. E a minha mãe falava, meu filho, entenda o seguinte, seu pai e a sua mãe, eles se esforçam muito para você estar na escola em que está. Então, se você não entendeu alguma coisa, os seus amiguinhos não vão gostar, mas pergunte. Então, eu quero aquele aluno, por exemplo, ia bater a cama, a professora ia liberar a turma, e a professora, o pessoal, ai, meu Deus, lá vem ele com as perguntas. Porque eles sempre me motivaram a ser muito questionador. Então, eu diria que hoje tudo que eu levo, até a questão de impostos, meu pai sempre foi muito correto com impostos. Sempre assim, sempre foi o evento a questão de declarar imposto de renda lá em casa. Então, até hoje, por exemplo, no meu escritório, se um cliente fala, não emite nota, a gente emite mesmo assim, só que a gente emite inominada, né? Que a lei permite isso. Mas eu tributo, eu pago o imposto, independente do cliente querer a nota ou não. E tem muitos negócios que hoje não fazem isso, né? Só que é algo que eu trouxe, de fato, da minha educação, graças aos meus pais. Caraca, que irado. E como é que foi que surgiu já? Foi desde pequena essa questão, não sei se eu posso dizer paixão ou vocação pelo direito? Teve alguma influência externa ou foi algo pessoal teu mesmo? Pelo direito foi a questão do meu pai trabalhar na Justiça Federal. Ele falava como era a vida dos juízes e dos servidores públicos. E aí ele me levava pro trabalho pra eu ver como é que era o trabalho. Acompanhava ele? Acompanhava, eu era aquele que o pai levava o filho pra trabalho. Tinha quantos anos nessa época, você lembra? Eu acho que eu tinha uns 12. Então não faz muito tempo, mano. Não faz muito tempo. Foi ontem, praticamente. Foi ontem, Agora sim. Bom, e aí eu falava, eu vou querer fazer direito. Na época eu dizia que eu queria ser juiz, porque meu pai falava como era a vida de juiz e tudo mais. Sim. E aí acabou que se concretizou de eu passar na faculdade, eu passei em administração na UFAM. Foi a tua primeira faculdade que tu passou, mas tu não fez, ou tu fez? Eu cheguei a cursar 2 meses. Aí, e ao mesmo tempo, eu passei em Direito no CIESA. Foi? E o sonho do meu pai era que a gente fizesse Direito, né? Tanto eu quanto meu irmão, tanto é que meu irmão fez Direito também. Ele também é formado. Mas assim, ele nunca forçou, ele dizia, se você quiser, eu pago. Mas aí, e aí eu falava, ok, então eu quero fazer Direito, mas eu também quero fazer Administração. Eu fui fazendo as duas. Até que chegou um momento que meu pai chegou pra mim e disse assim, você quer fazer 2 coisas pela metade ou uma coisa bem feita? Aí eu, se eu pudesse optar, uma coisa bem feita. Aí ele, saia da UFAM então se você quiser direito, ou então saia do CIESA se você quiser administração.
o que faz sentido pra você? Eu falei, eu quero direito. Porque eu já tava cursando, eu já tava gostando da faculdade. E aí, então amanhã você não precisa mais vir pra UFAM. Tanto é que eu nem pedi trancamento nem nada, eu só não fui mais. E aí, não me arrependo por sinal. Mas até aquela época eu queria ser juiz. E aí fui me apaixonando pelo direito e tudo mais, fui fazendo vários estágios. Estagiei na Justiça Federal, fiz um processo seletivo, passei. Estagiei na advocacia pública, estagiei em escritório jurídico. Eu quis conhecer todos os lados do direito. Aí eu me encontrei na advocacia quando eu estagiei dentro de um escritório jurídico. O engraçado era que foi o lugar que eu... perrengue lá na faculdade, durante a faculdade? Tu tem alguma coisa que você... alguma memória, assim, de perrengue? Ou tu foi um cara estudioso? Não, eu sempre fui o CDFzinho da turma, o que senta bem na frente da mesa do professor, que pergunta a aula toda. Levava maçãzinha, levava... Não, pior que não. Eu era o aluno que dava trabalho, mas o professor perguntando muito. E fazendo aquelas perguntas que... e fazia aquelas perguntas situacionais que ele tinha que coçar a cabeça pra responder. Caramba. E aí... Era o representante de sala e tal? Era representante, cheguei a ser representante de sala, sempre me meti nessas coisas. Não sei, não pergunte, mas é uma atração. Já era meio que que tava te encaminhando pro que tu... essas posições, né, que tu tem hoje, não? Exatamente. Hoje eu exerço várias funções voluntárias, né? Ser conselheiro da CONAGE é voluntário, ser diretor de planejamento da AGE é voluntário. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, voltando. E aí, sabe, ser representante de sala praticamente é dor de cabeça, porque a instituição na época não tinha uma política de fomentar nada pro representante. É só trabalho mesmo, só pra falar pela turma. Sim. Então, cheguei a ajudar também quando era outro, porque todo ano mudava, né? Já era comunicativo? Tu gostava de fazer aquelas apresentações de sala de aula, de falar? Desde criança, a minha mãe conversava muito isso comigo. Que você não tem que ter vergonha, você não estudou, você não sabe. Então, eu sempre, quando tinha apresentação dessas coisas, nunca foi um bloqueio pra mim. Nunca. Mas assim, encorajado pelos meus pais. Então, quando tinha essas apresentações também, as pessoas sempre falavam, João, tu que vai apresentar, né? Exemplo, agora na minha pós, vai ter uma apresentação, a pessoa tá me pedindo pra eu ser o cara que vai apresentar, porque cada grupo pode escolher uma pessoa só pra apresentar. Aí, tá sendo, né, a gente tá avaliando, inclusive, isso. Na formação, né, da faculdade do ensino superior, tem um orador, né? Você foi ou não? Não fui orador, porque o orador geralmente é uma escolha política, né? Então a turma, ela vota em quem é aquela pessoa que elas gostam mais, é mais carismática, é a mais popular da turma. Entendi. Então, geralmente é assim. Não é o meu caso, porque eu sou o questionador. Eu sou o que faz o professor ficar até o último minuto. Então, ele não libera a turma. Nossa, caraca, entendi. E aí, acaba que nem todo mundo gosta. Tem gente que se o professor liberar 2 da tarde, ótimo. Né? Sim. Aí é isso, mas a inclinação veio novamente sempre pelos meus pais, graças a Deus, inclusive. Aí dentro do direito, quando você era estudante, o que mais chamou, qual área do direito que mais chamou a tua atenção depois? Porque tu tinha um sonho de ser juiz, até então quando tu entrou, como você falou. Aí depois quando chegou, viu a outra realidade do acadêmico de direito, viu outros assuntos, outras matérias, né? Aí conta pra gente. Aí tá aí uma curiosidade. Assim, foi, porque assim, na faculdade eu gostei muito de penal. Só que eu já botei na minha cabeça, eu amo essa área, mas eu nunca vou trabalhar nela. Porque eu pesquisei bastante, eu sabia que a teoria é bem diferente da prática. E em todas as áreas do direito é assim. A gente estuda na faculdade uma coisa, na prática é outra. Tem muitos perrengues que a gente não vê na faculdade, porque a faculdade vem de mundo ideal. Ela te ensina como dever ser, não o que é, né? E aí, eu falei, cara, vou me entregar pro penal. Eu fiz OAB em penal. Eu até passei porque a OAB, até a minha época... tu faz a OAB escolhendo um assunto, um tema específico? A segunda prova, são 2 provas. Você faz a primeira, que é de conhecimentos gerais para todas as áreas. Você passou nela, a segunda é de conhecimento específico. Aí você escolhe uma matéria. E aí a prova discursiva. Aí nela só é aquela matéria que você escolheu. Aí são 4 perguntas que são longas, de contextualização longa, e uma peça que a gente chama, que pode ser uma petição inicial, que é o que a gente dá entrada no processo, ou uma contestação, que é a defesa do processo. E aí eu escolhi penal. Só que é só para fazer a prova, não é que você tem que advogar naquela área especificamente. E aí eu falei, como a minha absorção é melhor em penal, como eu gosto da área, como eu gosto de estudar penal, eu escolhi penal. Tanto é que eu passei no 8º período, e geralmente o recomendado é você fazer a OAB a partir do 9º. E aí eu já passei no final do 4º ano. Né? São 10 períodos, eu fiz no 8º. Aí eu passei... Isso. Aí eu passei no 8º de primeira, graças a Deus também. E aí eu fiz pra penal, só que eu já botei na minha cabeça, não vou jogar em penal, nunca vou querer penal, tanto é que eu nunca tô em penal em nada, só penal empresarial.
E a penal empresarial, ele tem um rito diferente, é bem mais simples, ele é mais ligado, é bem ligado à área civil também. Legal. Aí foi isso. Aí acabou que, quando foi empresarial, que eu acho que, né, coliga com a sua pergunta, eu estagiei num escritório jurídico empresarial, que foi quando eu me apaixonei pela advocacia. E aí eu falei, cara, eu queria um escritório igual aquele escritório que eu queria ter um escritório igual aquele que eu estagiei. E aí... Onde foi esse estágio? Foi o Andrade GC, na época ele era... Aqui em Manaus mesmo? Aqui em Manaus, era um dos mais conhecidos de Manaus, ainda é um dos escritórios mais renomados na área empresarial. E lá eu tive uma gestora incrível, a doutora Angélica Ribeiro, a doutora Carolina também, que são sócias, o próprio doutor Germano, que também é um dos sócios. Vão estar assistindo esse episódio. Eu espero que esteja assistindo esse episódio. Manda pra ele o link aí. Mas eu era mais próximo da doutora Angélica, porque na época eu fui colocado na equipe dela. E aí ela me aconselhava muito, sempre foi muito humana. E aí eu falava, cara, tem como você trabalhar num lugar que é uma correria, que a vida de advocacia é uma correria. Então lá como estagiário era uma correria. Eu como estagiário, primeiro estágio no escritório, já administrava 700 processos da Latam. Na época a Latam era cliente do escritório. Não sei hoje como está. E aí eu administrava esses processos. E aí me apaixonei. Tanto é que eu pedia pra ir lá sábado. Falei, doutora, eu posso vir no sábado? Eu quero atualizar uns cadastros e tal. Ela, João, não pode, é estágio. Eu falei, doutora, eu prometo que é só pra eu vai me ajudar muito. Aí ela falou, tá, me explica melhor. Aí eu explicava pra ela tudo que pra mim iria me ajudar. Ela falou, tá, então eu venho aqui, eu abro pra você. E aí depois que você sair, você me avisa e eu venho aqui fechar pra você. E aí ela saía da casa dela pra abrir o escritório, pra eu entrar, e eu ajeitava as coisas pra depois ir. Porque eu tava me ajudando, então eu sempre fui aquela pessoa que eu pensei, cara, eu vou fazer o a mais, porque eu vou ser o maior beneficiado disso no futuro. Vou ter uma base mais atualizada, mais correta, fazendo com que a gestão fique menos trabalhosa, e eu consiga gerir mais coisas de uma forma mais qualitativa. Então, desde novo eu já tive essa questão de administrar as coisas. Que tudo que tu fazia, tu já tava semeando pra lá na frente ter a colheita, não? Acredita nisso? Pior que não foi intencional. Não foi intencional. Eu acredito que foi uma consequência, mas não foi algo que, eu vou fazer isso pra lá na frente colher isso. Porque eu sempre fui, meu pai sempre falava, meu filho, a gente tem o poder da decisão. Então você escolheu, por exemplo, trabalhar limpando latinhas, seja o melhor limpando latinhas. Então tudo que eu me prontifiquei, eu sempre falo que eu vou ser o melhor, independente de qualquer coisa. E aí essa não é por arrogância ou prepotência, né? Não é porque alguém botou uma expectativa em mim para me dar aquela oportunidade. Então o escritório me aceitou lá como estagiário. Então eu vou dar o meu melhor para sempre ser grato àquela oportunidade que me foi dada. De onde eu tirei isso? Eu vi o esforço do meu pai para pagar a minha escola, o esforço da minha mãe também para ajudar nisso. Meu pai ele passou num concurso que ele dormia no chão, porque no lugar onde ele trabalhava, para ele economizar, não ter que alugar um lugar, ele dormia no próprio trabalho dele, no chão do trabalho, só para economizar aluguel para poder pagar a escola, poder pagar material e por aí vai. E aí eu sempre falava para mim, cara, eu tenho que fazer valer cada centavo, eu tenho que ser o melhor da turma, eu tenho que dar as melhores notas, eu tenho que ser o melhor em tudo na escola também para fazer valer isso. Então eu sempre tive essa questão de ser o melhor em retorno e agradecimento àqueles que confiam e acreditam em mim. Mas tu se cobrava muito com isso? Me cobrava muito. Tipo, por exemplo, o Lato Senso ele tem um negócio que são 4 provas. A primeira prova é o conteúdo que você estudou até aquela primeira prova. A segunda prova é todo o conteúdo do início do ano até o meio do ano. E a última prova, no quarto bimestre, é todo o conteúdo do ano. E aí, imagina, eu tinha que ler o livro inteiro para a última prova. Aí já gostava de ler nessa época já? Tinha que gostar, senão não tirava nota alta. Ou passava, né? Exatamente. A média lá na época, será que ainda era a mesma, 7? É 7. Só que pra mim, a minha média era 9. Eu tinha que tirar... Você tirava 9 e 10? 9 e 10. Eu era aluno 9 e 10. Aí eu sempre ficava entre o topo, aí sempre tem uns 3 alunos que competiam pra ver quem tirava mais 10, né? Sim. E aí... nessa época que dava aquela medalha honra ao mérito. Não tinha. No meu não tinha isso, não. E aí eu chegava com os meus pais, mãe, aí eu tirei 10 em todas as matérias. Aí ela falava, não fez mais do que obrigação. Putz. Aí tu contando pra ganhar aquele presente no final do ano. Mas tu ganhava, pelo menos? Ganhava. Meu pai, ele falava... Aí essa era outra questão. Eu sabia que ele não tinha dinheiro. E aí chegava meu aniversário e eu falava, olha, eu queria muito aquele videogame, mas eu sei que não dá e tal. Aí ele olhava assim, aí ele falou, tá, eu vou ver. Aí depois ele aparecia. Aí ele falava, porque você merece, porque você sempre faz o a mais.
Então, eu sempre falo, o mundo é de quem faz o a mais. Quem quer a mais, tem que fazer sempre o a mais. E eu tenho muito essa dor na área empresarial, porque as pessoas, elas esperam que você vai promovê-las, que você vai dar algo a mais para elas, porque elas fazem muito bem o trabalho que elas foram contratadas para fazer. Só que para um empresário, um gestor, ele dá o a mais para um colaborador, o colaborador tem que dar o a mais. Só que isso tem que ser muito bem acordado. Então, eu te contratei para trabalhar para mim. Você vai dizer, como é que eu cresço na empresa? Eu vou dizer, faço a mais. Você vai dizer, como assim? O que eu espero? O seu trabalho, eu estou te contratando para isso. Você tem que fazer muito bem feito. Aí você faz a sua parte, eu faço a minha parte, que é te pagar em dia. E dá tudo certo. Então, você pode passar 10 anos aqui, eu vou continuar te pagando a mesma coisa, você vai ter que me entregar o seu trabalho bem feito, fazendo aquilo. Você quer crescer, você quer ganhar a mais, quer ter mais responsabilidade, quer ter um salário maior, faça além daquilo que você está sendo contratado para fazer. É isso que se espera. E não somente tempo de casa, ser um colaborador que não falta, não atrasa, não tem nada. Isso daí é obrigação do colaborador, contratualmente, inclusive. E aí, isso é um discurso inspiracional, né? E o meu pai, ele, acho que inconscientemente me ensinou essa lição, inclusive. Caraca, mano, eu posso abrir um parêntese? Que eu sempre gosto de tirar lições do meu convidado, né? E realmente, em todas as profissões, não só, pode ficar à vontade. Eu gostei, tá vendo? Minha vez de falar, porque já falou pra caramba e molha aí as palavras agora. Então, né, quero mandar um recadinho aqui pra você que, né, que a palavra medíocre é você ser mediano, né? Tá fazendo a média, fazer o que todo mundo faz. Mas se você quer ter um lugar de destaque, se você quer ser acima da média, deixar de ser mediano ou medíocre, você tem que fazer o que ninguém faz, cara. Você tem que chegar mais cedo que ninguém chega, ser o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair. Você tem que, né, também se capacitar, né, adquirir conhecimento, expertise, ser proativo, não só esperar o que as pessoas, aquilo que foi proposto ou contratado para fazer. E por aí vai, é um conjunto de fatores. Então, eu gosto de uma frase que atribuem ele ao Albert Einstein, que você... não adianta você querer resultados, né, maiores se o seu trabalho é o mesmo, se você não faz o esforço. Enfim, basicamente seguindo esse raciocínio, né? Não adianta. No mais, é isso, né? Deixa aqui no comentário, né, a lição que você tira do meu convidado, desse cara que eu costumo dizer que ele é um gênio, cara. Esse cara aí é brabo demais. Verdade, eu te admiro muito nisso, de verdade. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, cara. Vamos lá, eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara. Se formou, qual foi o teu primeiro grande desafio na advocacia? Cara, eu tive várias experiências, né, depois que eu me formei e comecei de fato a advogar. Tentei uma sociedade, logo no início, não deu certo, mas deu muito aprendizado. Depois Tu abriu um escritório? Não, foi aquela situação de, são 4 advogados, bora tentar trabalhar juntos. Aí a gente foi testando, cogitamos uma sociedade, mas aí depois a gente preferiu não continuar. Tá. Depois disso, eu fui trabalhar num escritório de advocacia, que na época era referência em Manaus. Aí eu botei na minha cabeça o seguinte, eu quero seguir ali eu quero ser grande dentro de algo grande. Quero contribuir, quero ser um grande gestor na área jurídica. Só que a experiência não foi boa, porque eu aprendi que advogados, eles não aprendem a ser gestores. E o advogado, ele tem que querer estudar gestão depois de se formar, porque a faculdade não ensina. Exato. E aí, eu passei por várias situações às quais eu não concordava, a título de gestão de pessoas. Perrengues, né? Exatamente. E aí, eu pedi para sair do escritório. E aí, eu saí tão motivado, eu falei, eu vou abrir na época, antes eu tinha trabalhado na Bemol. Eu trabalhei como trainee de gerente de loja na Bemol, então eu aprendi. A Bemol, ela tem uma carreira que para você se tornar um gerente, você tem que ser trainee ali por um tempo e tem que trabalhar em vários setores. E para mim foi uma experiência incrível, porque eu aprendi sobre gestão na Bemol. E gestão, organização, processos, enfim. Uhum. E aí, eu saí da Bemol, recebi minha rescisão. Aí que começa o perrengue. Eu guardei minha rescisão e fui trabalhar nesse escritório. Fiquei nesse escritório alguns meses e saí. E a rescisão estava lá guardada, assim, fui muito organizado financeiramente. E aí, eu falei, eu vou abrir um escritório e eu nunca vou deixar que as pessoas passem pelo que eu passei. E aí eu peguei os R$4.000, aluguei uma sala. Não tinha nenhum cliente.
Tinha nada. Aluguei a sala, aí eu peguei parte do dinheiro, comprei móveis e consegui. O dono da sala gostou muito de mim, ele não me cobrou calção. Ele falou, não, pode entrar e tal. Eu expliquei pra ele toda a história. E aí ele falou, não, pode entrar. Eu não tinha dinheiro nem pra contratar ninguém pra pintar a sala. Então eu botei lá gesso acartonado, consegui negociar um preço bem em conta. Enfim, eu gastei os 4 mil reais. Eu tinha uma sala não pintada. Aí eu mesmo pintei a sala. E gastei o resto com móveis. E aí sentei lá o primeiro dia. Tá, e agora? Eu vou ter que fazer as contas se pagarem. Tem aluguel, energia, condomínio e tal. E aí, graças a Deus, no primeiro mês eu consegui fechar meu primeiro cliente PJ. Depois fui fazendo várias estratégias. Chamei advogados, colegas que não tinham escritório. Eu falei, cara, vem pra cá comigo. Eu tenho uma baia. Tu me paga um valor mensal para me ajudar a pagar aqui o aluguel e tu usa essa baia à vontade. Eu tenho uma sala de reunião, então você pode usar a sala de reunião também. O que é baia, pra quem não sabe, que tá ouvindo aqui, tá ouvindo pela primeira vez, que é eu no caso também. Baia são várias mesas que estão assim, elas têm as divisórias delas. Então quando eu fiz a sala, eu mobiliei ela toda com várias mesas. São baias de trabalho. Tá. Imaginando assim, eu vou ser tão grande que eu sei que eu vou ter estagiários, vou ter advogados e tal, então eu já mobiliei a sala com todas as baias. Pensando nisso. E aí, acabou que eu falei, cara, como as contas vão fechar? Aí eu entrei em comissões da OAB, fui fazendo relacionamento, fui convidando as pessoas para irem trabalhar comigo usando lá minha sala. E aí isso me ajudou por muito tempo, ao mesmo tempo eu fui fechando outros clientes, ganhando dinheiro e tal. Ao ponto de depois consolidar uma carteira de clientes que permitisse que eu pagasse as contas. Então acho que o maior perrengue foi ter uma sala, não ter nenhum cliente e imaginar como é que eu vou pagar as contas no final do mês. Aí que surgiu a JLV. Exatamente. Eu que fiz a logo, eu que fiz a arte, eu fiz tudo. Porque eu não tinha dinheiro. Então eu tive que fazer tudo. Tu se lembra onde é que foi o prédio, o local? Não é no mesmo que tá agora, né? Não é. Foi no The Place, inclusive. Foi bem localizado. Graças a Deus, eu sempre dei muita sorte, assim. Eu sempre pesquisei muito. Então apareceu esse imóvel, o preço do aluguel tava muito bom. Acho que foi R$1.400 na época a sala. Aí eu dei sorte de aparecer um locador que foi um pai. Todos os meus locadores até hoje são os pais. Até minha locadora atual, espero que você esteja assistindo, doutora. São locadores que eu sempre tive uma relação muito boa. E aí... Até me perdi. Vai passando filme e aí a gente ficando até meio que emocionado, né? Não, claro, é a tua história. E aí... aí nasceu a JL Vieira, eu montei o site, eu mesmo abri o site, comprei o domínio, programei tudo. Eu sempre fui o tipo de cara, isso eu acho que inclusive foi esse início que me fez ser assim, que hoje, por exemplo, no meu escritório, todos os sistemas eu sei manusear, geralmente eu que seleciono, aí eu participo do processo de implantação, sei todas as ferramentas que todos os sistemas funcionam, tanto no escritório quanto na Contato. Hoje, tudo que a Contato tem de tecnologia, eu tenho que saber mexer, e eu sempre tenho que saber mexer a nível de administrador. Então, criação de usuários, exclusão de usuário. Isso tu fala a parte área operacional, o processo? Não, tudo. Tu acredita que eu acompanho muito podcasts desses grandes empresários e todos eles, multimilionários, bilionários, eles sempre falam que eles nunca saem, eles são a parte estratégica, que é fundamental, claro, mas eles estão sempre de olho e acompanhando como é que faz, acompanhando toda a área operacional, que eles têm que saber funcionar tudo, ele tem que saber de cabo a rabo o que passa na sua empresa. Exatamente. Acho que é coerente, né? Faz total sentido. Exatamente. Isso te antecipa muito a problemas. Imagina que você tem aí uma loja que faz esfirra, ou uma loja que faz salgado. E aí você tá ali no caixa, tá vendo os números e tudo mais. Tá focado em ver números, que geralmente é o que os empresários acabam fazendo. E aí, imagina que, do nada, acabou o trigo. Então, você tem que saber todo o processo produtivo, todo o processo financeiro, todo o processo administrativo, para você se antecipar a não ficar sem estoque, a não desabastecer, a não ter desperdício também. Então, você também tem que controlar a área comercial, o volume de saída. Então, todos os processos, o dono ele tem que ter essa visão geral. Então, por exemplo, estou lá na Contato, mas eu estou olhando a agenda lá do meu escritório. Se eu vejo que a agenda está sobrecarregada, aí eu já chamo os líderes, tá? O que está acontecendo? Como a gente vai reduzir essas agendas? O que a gente consegue automatizar? Sim, total. Cara,
E como é que foi que tu surgiu a contato, né? Como é que foi pra conhecer o Tuca? Foi nesse período aí? Ou já estava consolidado? Já estava consolidado, a gente já tinha clientes bem grandes quando isso aconteceu. E aí, na época, eu tive um sócio, que foi o Ricardo, espero que esteja assistindo também, que é alguém que tem um carinho gigantesco. Até hoje a gente tem uma amizade muito boa. Manda o link pra ele. Vou mandar o link. E aí, esse sócio, ele conheceu o Fernando Fernandes. Olha. E aí o Fernando Fernandes falou, eu tenho um cliente que está atrás de escritório jurídico e eu acho que vocês iam casar. E aí a gente foi, apresentamos a proposta para o escritório, para contato, para assessoria jurídica, trabalhista principalmente. A empresa, ela tinha ali quase 1.000 funcionários, 800 funcionários na época. Mas eles estavam passando por perrengues? Estavam passando por perrengues na parte trabalhista. E aí a gente começou a ajudá-lo nessa parte jurídica. E o Tuca e a família dele sempre gostaram de fazer mesão de reunião. Põe todo mundo numa sala e vamos discutir problemas. O que eu sou super a favor, por sinal, e até hoje a gente ainda faz isso. E aí nessas reuniões, como eu falei, o nosso jurídico ele é diferenciado porque a gente sempre tem que se meter um pouco no operacional. Então, por que a contratação foi feita dessa forma? Por que foi pago isso? Por que o sistema está acontecendo? São perguntas que os advogados geralmente não fazem. E aí, a relação foi se aflorando até acontecer do Tuca falar, João, faz uma proposta para a gente ficar aqui full time. Claro que teve toda uma história por conta disso, que ele já contou aqui, inclusive, aí vocês podem assistir no podcast dele. Sim. E aí ele falou, faz uma proposta que eu preciso de ti aqui interno full time. E aí eu tinha meu escritório. E aí eu cheguei com meu sócio. Falei, mano, ele pediu pra fazer uma proposta pra ficar full time lá com ele. Falou, mano, como assim? O escritório, ele sabe dessa história que eu já contei, o Tuca. E o escritório? Eu falei, eu te pergunto, e o escritório? A gente vai? Aí ele falou, mano, pra valer a pena, a gente tem que fazer uma análise do teu valor pro escritório. E no escritório eu fazia todas as audiências, fazia a revisão de todas as peças, atendia os clientes junto com o Ricardo, cuidava de toda a parte administrativa, financeira, treinamento de todo mundo. Então eu sempre fui, assim, multifacetado. E aí a gente fez um cálculo. Aí, mano, ele não vai aceitar isso aqui. Não vai aceitar. Aí ele falou, mano, mas pra valer a pena é só isso aqui. É o que dá. A gente fez um cálculo bonitinho. Cheguei com o Tuca. Tuca, é o seguinte. Sabe que o escritório é meu. Eu fundei. Eu tô saindo do meu negócio para vir para cá. Então tem toda uma análise, porque o escritório ele vai sangrar com a minha saída. Ele falou, não, eu super entendo, João, e eu já tava esperando isso. Tá aí a proposta. Aí eu falei, tá aqui a proposta. Aí ele falou, é isso aqui, tu full time aqui dentro da empresa? Aí eu falei, mas assim, pelo menos um dia lá no escritório. Aí ele, uma tarde. Aí eu, tá, mas assim, às vezes eu vou precisar. Ele, não, ok, vou entender, desde que tu não fale aqui comigo, a gente negocia. Mas é isso. Ele falou, aí eu falei, é? Aí ele, tá fechado. Aí eu, é o quê? Aí eu não tava preparada pra essa parte, porque eu tinha certeza que ele não ia aceitar. Tipo, é igual aquele meme, né? Nunca cheguei nessa parte. Aí eu falei... Aí ele, tu começa segunda-feira, isso era uma quarta. Segunda-feira tu começa, aí eu... Não, calma, que eu preciso conversar com o meu sócio. Ele falou, então conversa e depois tu me liga. Aí eu... Tá, aí já tinha terminado a reunião e tudo mais, aí eu desci, liguei pro meu sócio. Mano, ele aceitou. Ele, mano, como assim? Ele aceitou. Aí falou, ele aceitou, e agora? Ele quer que eu comece segunda. Ele vem pra cá agora pro escritório pra gente fazer o planejamento, então. Aí eu fui pro escritório, e aí a gente fez todo esse planejamento. E aí, enfim. Aí eu comecei lá na segunda. Qual foi o ano isso, você lembra, cara? Foi recente isso? Full time, como diretor de operações, tem 2 anos. Fez 2 anos agora, já 2 de maio. Eu faço 3 anos. COO, que é diretor de operações. E aí hoje a empresa tem o Tuca como CEO, né, e sócio proprietário de toda a Contato. Presidente. Tem uma diferença no conceito, mas é como se fosse. Tem. E aí tenho eu como diretor de operações e a empresa não tem outros diretores. Então, hoje, eu me esforço, né, para ter uma expertise em todas as áreas. Então, tenho que entender sobre finanças, tenho que entender sobre gestão de processos, gestão de pessoas, DP, RH, jurídico, contabilidade, fiscal, compras, licitação. Então, acaba que eu tenho que fazer a gestão dos 14 líderes que ficam sob minha gestão direta hoje.
São 14 departamentos. 14 Quando eu entrei eram subordinados. 7, aí eu criei mais porque foram sendo necessários. E o Tuca sempre me deu carta branca. A gente inclusive negociou isso, que é o que a gente chama de adiamento de expectativas, que é mais uma negociação que eu sugiro aqui para o pessoal que está assistindo. Sim. Quando eu aceitei o cargo, ele me perguntou, me diz quais são tuas condições, porque eu sei que não é só isso aqui. Aí eu falei, beleza, primeira, são 4 somente. Nunca me desautorize em público. Segunda, eu quero carta branca para contratar e demitir quem eu quiser e quem for necessário. Claro que eu só vou fazer isso de maneira coerente. Terceiro, eu quero ter autonomia nas decisões e gestão de processos internos dentro da empresa, sem precisar do seu aval. Claro, a não ser que haja aumento de despesas. E quinto, quarto. Quando você não concordar com algo ou uma decisão que eu tomei, você não vai invalidá-la. Você vai me chamar em privado, vai me falar por que você não concorda, eu vou te explicar por que eu fiz e a gente vai decidir. Se for o caso, eu revogo. Porque senão pode ficar uma situação de que eu determinei algo, você vai lá e caça. Aí toda vez que as pessoas não concordarem com algo, elas vão usar você para tirar uma determinação minha. E aí acaba que a gente não tem uma instituição sólida. Porque tem que ter uma preocupação política com a cadeia de gestão dentro de uma empresa. É igual um exército. Então não pode ter quebras desses fluxos. E aí ele falou, essas são tuas condições? Aí eu falei, porque... Aí ele falou, não, eu esperava que era algo pior. Não, tá de boa, João. Hoje tu já tá fazendo... Antes de tu entrar aqui como advogado, que foi o motivo dele ter pedido pra eu entrar, tu já decidiu um monte de coisa, tu já tem essa autonomia, eu confio em ti. E tu não vai queimar tua reputação do teu escritório, da tua história, fazendo loucura. E aí, tanto é que até hoje, esse compromisso é honrado, fielmente, por sinal. Que irado. Me tira uma dúvida. Só entre a gente, tem ninguém nos assistindo aqui? Não tem ninguém, bem Tem, tá de boa. Como era a situação do antes dele te contratar, como estava a situação da Contato Facilities e com você na sua gestão após assumir e depois de algum tempo eles faturavam X, mas depois agora desse tempo até hoje você já agora fatura um múltiplo X. Como é que, dá uma pincelada e dá um resumo. Como é que eu não sei se eu posso falar isso, entendeu? Mas o que tu pode falar, né? Vamos lá, o que eu posso falar. Não precisa também, fica ao seu critério também de falar sobre números. Mas na introdução aqui a gente já jogou um número bem grande. Sim, alto, então. Com certeza. Sim. Quando a gente começou como jurídico, a gente começou inicialmente com o jurídico focado na área trabalhista, e aí ele foi aumentando o leque de serviços que a gente trabalhava. Um deles foi da área de licitação. Pelo G4, ele foi, em algumas imersões, ele voltou muito inspirado a crescer. Então, o crescimento da empresa, que ela saiu de 800 funcionários para 4.500 funcionários, saiu de um faturamento de 12 milhões para um faturamento de 160 milhões, saiu somente do estado do Amazonas para todo o Brasil, foi na nossa gestão que mescla um pouco da parte que sou advogado até a parte que também envolve a parte de gestão. Hoje, o meu escritório ainda presta serviço jurídico para a empresa e eu também trabalho como gestor. São 2 contratos totalmente diferentes, um não se mistura com o outro e eu cobro o meu escritório como diretor, não como dono do meu escritório. Então, em relação a essa jornada toda de crescimento, vem as dores, que foi um dos maiores aprendizados do Tuca, que aconteceu no período em que eu era somente advogado. Na época ele tinha várias assessorias e tudo mais, só que a empresa cresceu muito rápido e de uma forma muito estrondosa, e com isso vem as dores do crescimento. Os processos eles vão sendo necessários de forma mais ágil do que você consegue produzi-los e desenvolvê-los. Então ficou muita coisa desordenada, obviamente. Até a forma do crescimento, a projeção desse crescimento, enfim, ficou muito desorganizado. Sim. E com base nisso, hoje, o que eu falo para todos os clientes e todo mundo, inclusive que estiver assistindo, e pensar em dobrar a sua quantidade de lojas, ou expandir carreira, ou ter sócios, ou ter um monte de gerente. O crescimento ele tem que ser planejado. O crescimento você tem que já se antecipar e agir como se a empresa já tivesse com aquela segunda unidade. Então, por exemplo, projeção de faturamento, projeção de pessoas, projeção de processos internos, tudo isso você já tem que fazer um planejamento prévio. Hoje eu tenho uma brincadeira que eu falo muito no escritório, que exemplo, lá no escritório eu falo, nós temos que ter uma estrutura nacionalizada. Então vamos agir hoje como uma estrutura nacionalizada.
Então a gente já age financeiramente, processualmente, pessoalmente, no atendimento quanto a processos, procedimentos internos, como se a gente já estivesse no Brasil inteiro. E aí a Contato, ela passou pela mesma dor. Então ela não estava preparada para aquele tamanho, operacionalmente falando, e nem a título de planejamento. Isso fez com que o caos se instaurasse, né? Obviamente, como todo grande crescimento. É igual do nada você decidir ter 5 filhos e sei lá, em 2, 3 anos você tem 5 filhos. Ou você chega, eu vou ali adotar e volta com 5 meninos dentro de casa. Se você não se planejou para isso, ele não tem nem onde dormir. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a empresa, ela estava nessa situação, ela teve esse crescimento, que é um case de sucesso do G4, e aí depois vem a segunda fase, que é a fase que eu já entrei, de fato, na parte de gestão, que foi organizar. Então, o Tuca, ele teve que fazer uma reestruturação em toda a cadeia de gestão. Vocês usaram aquela filosofia, progresso e ordem. Exatamente. Depois organiza. Exatamente. Legal. E aí, hoje, por exemplo, a empresa, eu enxuguei a empresa, mas para aumentar a eficiência operacional e a lucratividade. Então, por exemplo, a título de exemplo, são números exemplificativos. Então, na época, a empresa, por exemplo, ela lucrava, o lucro líquido, ela faturava 160 milhões, mas o lucro líquido dela, por exemplo, era 1 milhão. E hoje, na minha gestão, ela fatura, exemplo, também hipotético, 50 milhões, não é isso, mas só para título de exemplo, mas o lucro é 3 milhões. Então eu reduzi a operação em mais da metade, na verdade eu reduzi 75% da operação. E eu aumentei o lucro líquido em mais do que o dobro. Isso tudo contabilmente, seguindo a 100% da lei, com estratégias, aí vem estratégia tributária, operacional, processual quanto a procedimentos internos. Então, quais são os processos que a gente consegue reduzir custos? Como a gente consegue ter estratégias tributárias? Como a gente consegue ter uma melhor gestão das pessoas e gestão dos processos internos da empresa? De forma que os processos não tenham erros. Como é que eu consigo fazer um processo de compras minucioso, ao ponto de que eu aumento o meu percentual de saving? Para quem não sabe, percentual de saving é quanto que eu consegui economizar em compras relacionado ao período do mês anterior ou ao mesmo período do ano anterior. Então, a empresa não tinha indicadores. E aí, hoje, todos os departamentos têm no mínimo 12 indicadores cada departamento. E todos esses indicadores, fui eu que desenvolvi o indicador, como ele é metrificado e como ele é apresentado. Esses indicadores são os KPIs, OKR? Exatamente. São essas, Exatamente. o dashboard e tal, tu que Exatamente. faz, que irá. Aí, só que assim, eu desenho o indicador, aí eu chamo o meu gestor e eu falo, olha, eu quero, por exemplo, um indicador de assertividade de aprendizagem. E aí ele vai seguir essas métricas aqui. Eu quero que você inclua nesse dash. E aí ele faz o dash, me apresenta a base de dados, esse dash está sendo extraído, aí eu valido e autorizo. E o Tuca tem acesso a tudo isso. Eu sempre falo para ele que o meu objetivo de vida é ele estar só nas Maldivas olhando os números e indicadores, sabendo a saúde da empresa, sem precisar se decidir em nada. Eu acho que é para isso que eu fui contratado. E aí vem aquela questão do fazer o a mais. Algumas pessoas, elas pensam assim, cara, eu trouxe X milhões de lucro pro meu empregador. Graças a mim que isso aconteceu. Mas tu não foi contratado para isso. Até onde eu me recordo, ele me contratou para organizar a empresa e fazer com que ela lucre muito mais. Eu tenho que dar sempre muito resultado. É minha obrigação. E o fato de eu trazer um resultado absurdo não significa dizer que eu tenho o direito de chegar com ele e dizer assim, ei, dobra minha remuneração. Porque eu tô te entregando. Mas não foi contratado para isso. E é essa dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de tentar entender a questão de alinhamento de expectativas. Com ele, a expectativa foi muito bem alinhada. Eu te quero para isso, tu vai me entregar esse resultado, é o que eu espero. Eu entreguei esse resultado, não preciso esperar uma medalha, uma recompensa por isso. A minha recompensa é os resultados frutos do meu trabalho. Muito legal, cara. Me tira uma dúvida, né? Nos bastidores a gente comentou, né, uma boa pauta sobre inteligência artificial. Você usa muito, tanto no seu escritório quanto no lado... Sim, hoje lá no escritório eu tenho 12 plataformas que a gente utiliza. E assim, é tudo interno, eu não contratei nenhuma empresa, tudo a gente que desenvolveu. Eu usei minha própria time para isso. Aí eu estudo a solução, apresento para o time e falo, agora estude e me traga funcionando dessa forma. E aí a gente tem essas 12 ferramentas hoje. Lá na Contato foi a mesma situação, na Contato o Tuca, que foi entusiasta, olha, a gente tem que utilizar a inteligência artificial, eu quero que tudo seja com inteligência artificial. E para mim, missão dada, missão cumprida, beleza. Então vamos mapear aqui, vamos ver como a gente consegue desenhar isso. E aí a gente foi pegando talentos que tinham inclinação para a área tecnológica e falamos, você quer ajudar a gente a desenvolver? Aí a pessoa, quero, beleza. Aí nisso foi. Aí a gente começou a implantar uma série de inovações tecnológicas dentro da empresa.
Começamos isso foi iniciativa do Tuca também. Cara, vamos pagar curso para esses meninos, vamos botar eles para estudar e tudo mais, tudo sobre IA, para eles ficarem atualizados. E ele contratou todas as plataformas de ensino e tudo mais, e botou estudo e me traga um resultado. E aí, o que o João desenvolveu, pensar que é para contato, executem, mas tá aqui, vocês não tem como me alegar a ausência de ferramenta. Então, ele deu os melhores computadores, ele deu a melhor ferramenta, tudo que precisava, tokens, e tudo que precisava, eles faziam. E aí, a gente começou a aplicar na empresa. Aí vem a pergunta, né? Que é a sua pergunta. Como vocês utilizam? Então, por exemplo, tudo que eu consigo, tudo que é repetitivo, a gente automatizou. E a gente continua automatizando. Um exemplo prático, na prática. Imagina que hoje você tem lá dentro da sua empresa 20 colaboradores, e aí dentro desses colaboradores, todo mês você tem que mandar a listagem desses colaboradores para o plano de saúde. Ó, tá aqui, esses são os que entraram, esses são os que saíram e por aí vai. Só que no nosso caso, nós temos 1.500 funcionários hoje. Desses 1.500, imagina eu ter que olhar todo mundo que entrou, todo mundo que saiu, fazer a listagem, mandar e tudo mais. E aí a pessoa que fazia isso levava em torno, às vezes, de 1 dia, 2 dias para fazer isso. De 1 a 2 dias para fazer isso. E aí, com base nisso, a gente automatizou. Hoje ela pega os relatórios, coloca numa base de dados nossa, ele já gera a listagem e já até manda direto para o plano. E aí a gente fez com que aquela mocinha, dos 2 dias que a gente pagava de salário para ela fazer isso, hoje ela não faz mais isso. Tanto é que a gente reduziu tanto várias outras atividades dela, que hoje ela assume vários outros setores que antes ela não assumia. Aí o meu time de DP, que tinha 12 pessoas, eu reduzi para 6. Então a gente exatamente usou IA para automatizar os processos. A questão de análise de FOPAG. Hoje, como é que eu sei se os meus 1.500 colaboradores estão recebendo o que deveriam receber? A gente tem uma IA que extrai a FOPAG, a gente coloca no sistema para ela analisar dentro dos parâmetros que a gente treinou e ela diz se há divergências ou não. Se algum colaborador recebeu um percentual a mais, se algum colaborador recebeu a menos do que deveria, por aí vai. Então são N usos. No meu escritório, produção de pareceres. Imagina você mandar para mim, eu demorar 5 dias para te mandar um parecer. Aí, hoje em dia, a gente está implantando a nossa recente plataforma, que a gente já tem uma base de dados gigantesca de pareceres, e aí a nossa inteligência hoje, ela elabora um pré-parecer para aquele advogado, para aquele assistente jurídico, para ele analisar, já elaborar um prévio parecer, e ele só lapida com as últimas informações. Imaginei ter entre construir do zero e já ter algo pré-pronto para ele lapidar e acrescentar a parte humana que tem que ter na área jurídica, aumentou a produtividade em torno de 75% na elaboração de minutas práticas. Caraca, que irado. Então, assim, tem N formas. Qualquer negócio hoje consegue usar IA, tá? Desde uma lanchonete que tenha uma cozinheira, uma caixa e a dona, até grandes corporações. Tudo dá para usar IA. Seja uma empresa de pequeno porte, quanto uma empresa de grande porte. Consegue usar. Sim. Você está começando, eu quero vender brigadeiro. Você consegue usar IA para ganhar dinheiro e otimizar processos. Consegue. Só que aí você tem que ter as ferramentas certas, porque não é só questão, eu uso o ChatGPT. O ChatGPT tem uma finalidade, Manus tem outra finalidade, Cloud tem outra finalidade, Obsidian tem outra finalidade. Tem várias ferramentas de IA e cada uma faz muito bem um assunto na sua respectiva área. E aí você tem que saber qual que é qual. Irado. Antes de irmos para a conclusão, até porque você também tem um outro compromisso, uma outra, infelizmente, mas fica 2 convites, tá? Vamos ter uma segunda parte, precisamos ter uma segunda parte. Com certeza. Né? E também outro convite também cara, se você tiver algum convidado seu que quiser trazer aqui, essa história tu tem que trazer aqui, quero trazer também como co-host, co-apresentador. Legal. Uma das propostas do meu projeto do Papo de Perrengue é isso também, que já participou, já foi entrevistado também, trazer um pouco do seu mundo, né? Até porque é a tua expertise, é a tua área, é o teu nicho, eu quero furar as bolhas, né? Então, é isso, traz comigo, tu traz um convidado seu e você apresenta junto comigo, até porque tu conhece mais sobre a pessoa. Legal. Ter uma dinâmica bem mais fluida na conversa. Legal. Eu não sei se seria legal, eu acho que seria interessante, quem sabe o Tuca voltar e aí a gente fazer um bate-bola nesse sentido, porque eu e ele, a gente acaba tendo umas conversas bem... que eu acredito que o objetivo do podcast é principalmente fazer com que as pessoas elas saiam com aprendizados. Total. E aí eu acredito que você ter pessoas que tiveram histórias e que estavam numa situação muito complicada e melhoraram,
compartilhar faz com que as pessoas cresçam, né? E assim, fora que a questão da segunda parte tem que ter, porque tem muita gente aqui que eu não falei. Por exemplo, o meu sócio atual, o Gustavo, não comentei nada sobre ele. Aí ele vai dizer assim, nossa, ele nem tocou no meu nome, porque a gente não chegou lá, não deu tempo. Total, exatamente. Mas ele entende perfeitamente. Mas agora vamos falar sobre network, sobre ambiência e sobre o associativismo. Legal. Porque na sua introdução você falou, né, aqui que você é o diretor de planejamento da AGE, você também é outro diretor da ABN Amazônia, também faz parte do conselho da CONAGE. Então, a importância do network está nesses ambientes que os empresários estão também. E as associações, quando você conheceu o Tuca, teve parcela disso também? Ou Teve. Né? Então, conta aí a importância de estar nessa bolha, de estar nesse mundo do associativismo. Assim, não vou resumir, dá para resumir numa coisa. Eu estou aqui hoje por causa do associativismo. A gente se conheceu na AGE, você gostou da minha história e me convidou para cá. Se eu não estivesse na AGE, você nunca nem teria me convidado. Quem é João? Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o associativismo é algo que você entrega ao mundo sem esperar nada em troca, mas que pelo fato de você se colocar em condições de contribuir com a sociedade, naturalmente oportunidades elas vão aparecer para você com mais facilidade do que aquela pessoa que só está dentro de uma sala tentando prospectar cliente. Então, eu sou advogado. Mano, te coloca numa comissão da OAB. Aí, mas eu vou trabalhar de graça. Sim, associativismo é isso, é você contribuir com a sociedade ou com o grupo ao qual você pertence. A AGE, nós aqui, né, vai ter um evento, a gente tem que se organizar, sair mais cedo, acontecer, marcar reunião, começa uma reunião 6 da tarde, terminar 10 da noite, como várias vezes já aconteceu com a gente, mas pra gente entregar coisa para pessoas que sequer sabem isso que a gente tá fazendo. Só que o que isso me permite? A gente tá junto, a gente conversar, trocar experiência, nós diretores, nós como exemplo, no último Happy AGE, que inclusive fica o convite para quem não é da AGE e quem é da AGE ir nos eventos. A gente trocamos muito network, quem estava no último Happy AGE. Depois de lá, começou 5 horas. O grupo ficou até 11h40 da noite. Ninguém nem sabe disso. Teve um after. Teve a after. Aí, mas assim, o legal do after é que 70% dos que estavam lá foram pro after. Aí a gente foi pro after, isso é uma quinta-feira à noite. A gente ficou até 11h40 da noite ainda no after, conversando e trocando e por aí vai. Aí hoje, por exemplo, um deles me liga e fala, João, eu tô entrando no negócio, mas eu quero que tu esteja lá e por aí vai. Mas por que isso? Porque você vai se aproximando das pessoas e vai fortalecendo laços e relacionamentos. Então é pra isso. Pode ser que não dê nada? Pode ser. Mas você pelo menos tem a sensação de que eu estou contribuindo com algo. Então, a lição que eu deixo sobre o associativismo é você se associa para você contribuir. O que isso pode trazer de fruto é consequência sua. Você tem que se forçar a estar naquelas condições que fogem da tua zona de conforto. Aí, entre estar aqui no escritório, produzindo, adiantando meus trabalhos, eu vou para um Happy AGE, que o pessoal vai lá para beber, comer, aí vai ter um palestrante que nem é um tema que eu me conecto e tudo mais. Não é isso. Desconstrua isso da sua mente e pensa assim, cara, eu vou estar num lugar onde vão ter várias pessoas diferentes, com histórias diferentes, com aprendizados diferentes, onde eu posso compartilhar meu aprendizado e eu posso absorver aprendizado. Então, é esse o objetivo. Eu falo que hoje o meu principal ponto é conhecer o maior número de pessoas possível e obter o maior número de experiências possíveis. E contribuir com mais pessoas possíveis também. Exatamente. Né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive. Total, cara. Agora, antes de finalizarmos aqui o nosso bate-papo. Olha, mas se quiserem parte 2, aí vai nos comentários. Comenta aqui, vocês querem parte 2. Quero parte 2. Se tiver, sei lá. Marca a gente no Instagram. Quantos comentários para confirmar a parte 2? Em quantos comentários? 100 comentários? Não sei, eu não sei. É você que tem que ver aí algo execuível. Execuível, então 50, metade pelo menos. Dá. Normalmente as médias em comentários no YouTube é 20, 10, 50, acho que dá. Você quer dobrar a meta da média de comentários que você já tem? Aí você acha factível dobrar? Não seria ideal? Exemplo, o último vídeo teve 20 comentários. Coloca 10%, 22 comentários. Aí vai somando de 10 em 10, entendeu? Boa, pode ser. O mais comentário, então enche aí de comentários se vocês querem a segunda participação aqui do João com a gente. Pode botar mais de uma vez, tá? Quero parte 2, quero parte 2, quero parte 2. Exatamente. Tá contabiliza lá. Exatamente. Boa. A gente não disse que são de pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Pode ser a mesma pessoa. Exatamente.
Exatamente, uma excelente observação. Enfim, mas agora a gente tem um bate-bola, jogo rápido, onde eu falo uma palavra e você de bate-pronto, a primeira palavra que vier na tua mente, você vai ter que responder. Tá Beleza. preparado? Vou tentar. Vamos lá. Uma cor favorita? Preto. Preto. Um boi de Parintins. Garantido. Garantido. Um time de futebol. Não. Ai, não veio ninguém. Pera. Ai, Manchester. Oh. É o que vem na cabeça. Beleza. Um filme. Batman. Uma série. Imperatriz. Uma música. Zambi. Caraca, sim. Um livro que você indicaria ou daria de presente pra alguém? O Homem Mais Rico da Babilônia. Nossa, muito bom arcade. Muito bom esse livro. Muito bom. Muito bom. Pra quem quer sobre finanças, sabe? Exatamente. Muito legal. Já li, preciso reler, inclusive, revisitá-lo. Quando você ouve a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente? Tuca Tapajós. O que é sucesso pra ti, João? Sucesso é você conseguir construir algo que você nunca imaginou que você chegaria naquele patamar. Então, eu imaginei, por exemplo, eu moro na rua e eu imaginei estar numa casa de madeira, quando na verdade você está numa casa, numa cobertura e por aí vai. Então, sucesso é você ultrapassar o limiar da sua expectativa, inclusive, e conseguir algo ainda maior. Então, eu costumo dizer que o sucesso é algo que é eterno, é uma perseguição eterna. Um líder que te inspira, um empresário, líder. Tuca Tapajós. Além dele, vai, outro nome, vai. Nacional. E assim, só pra deixar bem claro, a nossa admiração é recíproca, tá? Porque você vai dizer assim, porque ele trabalha pra ele. Não é isso, não. Bom. Porque ele sabe. Bom, o empresário... Jaime Benchimol. Da XP? Da Bemol. Bemol. Na época, ele ainda era o CEO da Bemol. Hoje não é mais ele, hoje é o Denis, né? Se fosse pra você ter 3 mentores, quais seriam? Vamos lá. Do mundo todo, pode ser internacional ou brasileiro. Nacional. Mentores que eu teria. Agora você pegou muito pesado. Mas eu queria ter Jaime Benchimol. Eu esqueci o nome dele, mas o dono da Bertolini. Eu esqueci realmente o nome dele, eu estava falando sobre ele domingo. Mas eu conheço toda a história dele é fascinante. E Bruno Nardon, do G4 Educação. Diz também que ele que é o crânio ali, né? Não sei. Nessa parte de estratégia, processos, é ele. Ele tá por detrás dos bastidores, né? Exatamente. Fora que ele é um amor de pessoa também. Conheceu ele? Conhece, né? Conheço ele, sim, toda vez a gente se vê. Ele tem uma memória incrível, ele sabe o nome de todo mundo. Toda vez que ele me vê, fala, João, e ele conhece um monte de gente. Acho inclusive o Tuca contou uma história dele. Quando ele tava indo pro evento, aí ele tava chorando, ele recebeu uma notícia, uma coisa assim, aí ele deu uma palavra pro Tuca. Ele mesmo. Que foi um divisor de águas pro Tuca também nesse momento. Exatamente. Ele tem muito essa questão humana e estratégica ao mesmo tempo. Legal. Tem essa sensibilidade nesse filme. Exatamente. Será que dá pra trazer ele aqui pra Paulo de Ferrengue? Bora marcar aí. Bruno Nardon, G4 Educação, ele vai ver. Ele me conhece, vai ver. Opa, eu conheço esse cara, falou meu nome, bora ver aqui. Quem sabe? Vamos ver aí. Cara, eu quero que você olhe pra sua câmera daqui a pouquinho, mas você vai passar uma mensagem pro João, Lucas da vida, que estão ingressando no direito, estão perdidos, que precisam no norte, que já são advogados, que já estão exercendo a área, que estão passando por, que tá assistindo agora esse episódio nesse exato momento, mas tá passando por perrengue, cara, por dificuldades, tá precisando de uma ajuda, de uma força, de um conselho, de uma dica, de uma palavra, de uma mensagem. Então você vai agora olhar para sua câmera e passar para essas pessoas. Beleza, vamos lá. O que eu poderia te dar de conselho é: seja ousado. Chega com alguém que você admira, alguém que você segue e acha coerente o que ele pode te agregar. E fala, olha, é o seguinte, eu te sigo, eu te conheci, eu te admiro muito, tudo mais, eu tô com uma dificuldade muito grande, eu queria 5 minutos contigo pra gente conversar, porque eu tô meio que perdido na minha vida. Numa dessas pode sair um negócio, pode sair um direcionamento, pode sair uma ajuda de oportunidade. Ainda agorinha, o próprio PV aqui falou, mano, conheço uma pessoa assim, assim, assado, ela tá muito interessada no job de dev. Eu falei, olha, eu tenho uma vaga de dev, vamos conversar sobre dev. Se ele não tivesse falado, se ele não tivesse tido essa ousadia de falar isso do nada, essa oportunidade, essa porta sequer teria sido aberta. Então, assim, não tenha medo. Em resumo, seja a cara de pau, fale o que de fato você pensa.
pensa, pedir não dói nada, claro, dentro de um limite ali de razoabilidade, claro. Então, essa é a primeira. E a segunda, para fechar, se aproxime sempre de pessoas que vão te agregar. A gente é muito tentado a estar próximo de amigos que são divertidos, que são legais, mas que se você parar para analisar, cara, o máximo que eles vão fazer é me ajudar numa dificuldade que eu tenho na minha vida pessoal. Mas eu também tenho que me forçar a estar próximo de pessoas que podem somar comigo em aprendizado, em oportunidade, em conhecimento. Então, um exemplo que a gente está fazendo aqui, né? Você mesmo falou, pô, João, tem que sentar contigo para a gente trocar mais ideias, a gente tem que se inspirar e tal. Então, isso, você tem que se forçar a essas questões. Então, se force a ser sociável, se force a conhecer pessoas. Aí eu acredito que as oportunidades vão começar a explodir na sua frente. Show de bola. Cara, pra quem não te conhece, onde te procurar nas suas redes sociais, onde procurar a JLV Advocacia e por aí. Mano, vende o teu jabá agora. Ah, legal. Bom, pra quem não me conhece, Instagram, @JoãoLux, Joal, L-U-K-S. Sou um pouco reservado na parte de vida pessoal, mas assim, pode mandar mensagem, prometo que vou tentar responder o mais rápido possível. Do escritório, @JL Vieira Advogados. Pode seguir lá à vontade, a gente posta muito vaga lá, vaga no escritório, postamos muitas inovações, enfim, legislativas, sempre alguns conselhos, dicas e por aí vai. Também tem o LinkedIn, mesma coisa, João Lucas Vieira e JL Vieira Advogados. E acho que é isso. Para me encontrar é por lá. Show de bola. Eu quero agradecer a você, TLSPEC, internauta, por ter chegado até aqui ao final da conclusão aqui desse vídeo. Esse foi o episódio de número 38º episódio. E foi com ele, Dr. João Lucas Vieira. Meu amigo, eu quero te agradecer pelo convite, por essa conversa maravilhosa, por essa troca de verdade. Queremos você mais aqui também com a gente para tirar dúvidas, para tirar esse pessoal de perrengues. Porque a minha missão é isso, é elevar a autoestima e a ambição dos jovens empresários, tanto do Amazonas quanto do Brasil inteiro e do mundo. Então, quero dizer que até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me ajudado, Ele que é a minha torre forte, Ele que é o meu Pai, o meu Deus, o meu amigo, Ele que prove e me sustenta. Então, quero agradecer a você, telespect, também pela sua audiência. Então, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou da história do Lucas, do João, e qual é o próximo convidado, pessoa que você quer que esteja presente aqui nessa mesa cast. Eu vou fazer questão de ler e estar respondendo o seu comentário. Se inscreve no canal, compartilha. E é isso aí, olha lá pra câmera geral e dá um tchauzinho. João, toque lá, vamos lá, muito obrigado. Toca lá, toca aqui. Opa, desculpa, amigo, te deixei no vácuo. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau, pessoal.